gente! TV Beliosca de volta, hoje com um vídeo de receita. Eu, atendendo a pedidos, vou passar para vocês a minha receita do bolo Red Velvet. Eu já falei aqui no canal, eu não ligo muito para esse bolo. Não que eu não acho que o bolo seja gostoso, mas eu não acho que ele é assim tão especial. Eu como esse bolo muito mais pela cobertura e pelo recheio do que pelo bolo em si. Mas parece que vocês são da turma apaixonados pelo Red Velvet. Foi uma receita super pedida aqui no canal, então eu vou passar para vocês a minha versão. O bolo Red Velvet, que em português seria bolo veludo vermelho, é um bolo tradicional do sul dos Estados Unidos. Originalmente, ele não era um bolo que tinha uma cor tão intensa como a gente conhece hoje. Na verdade, a massa ficava levemente avermelhada em função da reação química dos ingredientes da receita. Com o passar do tempo, as pessoas foram incorporando corante e por isso que o bolo Red Velvet hoje é conhecido por essa cor tão intensa. Existe a turma que prefere não usar o corante alimentício e quer usar suco de beterraba, o que no fim também dá certo, a diferença é que a cor não fica tão intensa, vai ficar um vermelho mais fechado, mas também funciona. Existem várias versões desse bolo por aí. Várias. Nenhuma delas é original. Existe receita que vai mais chocolate, menos chocolate, tem receita que vai vinagre, tem receita que não leva, tem receita feita com óleo, com manteiga, com gordura vegetal, enfim. Existem receitas para todo tipo de gosto. Eu vou passar para vocês hoje a minha versão desse bolo. Como sempre, o link da receita está aqui na caixa de descrição do vídeo. Esse link leva você lá para o meu blog, onde eu coloquei a receita para vários tamanhos de assadeira. Algumas observações importantes para essa receita dar certo. Em primeiro lugar, é a questão do corante. Essa receita foi desenvolvida para corante líquido, tá? É corante alimentício, mas não é um corante especializado para confeitaria. É um corante que a gente aqui encontra em qualquer supermercado. Se por acaso você só tem corante gel, corante pasta ou mesmo corante em pó, não tem problema, você vai conseguir fazer a receita, mas você vai precisar diluir o seu corante na mesma quantidade de água equivalente à quantidade de corante que eu peço. Então, por exemplo, se a receita que você escolheu, o tamanho de assadeira que você escolheu, pede 50 gramas de corante, e sim, você já sabe que todos os líquidos nas minhas receitas também são medidos em gramas. Você vai usar 50 gramas de água e aí você dilui o seu corante gel ou corante em pó para chegar no tom que você quer, mas o importante é que você tenha exatamente a mesma quantidade de líquido. E isso serve também se você preferir não usar o corante líquido e preferir usar o suco de beterraba. Como eu falei, a cor fica um pouco diferente, mas o bolo dá certo, desde que você tenha quantidade suficiente de suco de beterraba que seja equivalente à quantidade de corante líquido. Esse bolo também leva buttermilk e vocês vão ver que várias das minhas receitas levam buttermilk porque eu gosto muito do resultado de um bolo feito com esse ingrediente. Se você não tem acesso a buttermilk ou se você não tem em casa, eu já subi um vídeo onde explico tudo o que você precisa saber sobre esse ingrediente, tá? Quais são as substituições possíveis, enfim. Também vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês. E a última observação é, no caso dessa receita, eu também uso a farinha adaptada. Eu uso aqui a farinha para bolo, ensino a fazer a farinha adaptada, mas tem algumas pessoas que estão falando que tá fazendo bolo de baunilha, bolo de chocolate, e o bolo tá ficando muito fofo, a ponto de não conseguir trabalhar com o bolo, e eu acho que pode ser a questão de colocar o amido na farinha. Talvez a farinha que vocês usam já seja com um teor de proteína parecido com a minha. Então, se você adiciona o amido, pode ser que você esteja desestruturando a massa. Então, se você já fez a minha receita de bolo amanteigado e deu certo, você gostou do resultado, aí você faz como eu indico aqui, que é fazer a farinha adaptada. Se você fez a minha receita de bolo amanteigado e achou que ficou fofa demais, usa só farinha de trigo normal, tá? Não faz a adaptação com o amido de milho. A quantidade vai ser a mesma, você só vai colocar toda a quantidade de farinha, ao invés de colocar a mistura de farinha com amido de milho. Então, para começar a receita, em primeiro lugar, a gente liga o forno, temperatura média por volta de 180 graus, e você vai preparar suas assadeiras, seja usando o desmoldante que eu já ensinei, ou untando e enfarinhando da forma tradicional.
Para começar a misturar os ingredientes, em primeiro lugar, num recipiente você vai colocar as claras e a baunilha. O corante, seja o corante diluído, o corante líquido ou o suco de beterraba. Mistura com cuidado, porque esse corante é cruel, né? Ele pega em tudo se espirrar. Então mistura com cuidado e reserva. Numa outra tigela você vai colocar os ingredientes secos, você vai misturar a farinha, o açúcar, o cacau, o fermento e o sal. E, gente, cuidado para não fazer o erro que eu fiz aqui quando eu tava gravando para vocês, que eu usei uma tigela pequena. Então, eu tô com dificuldade de misturar os ingredientes, mas isso aí foi burrice da minha parte, tá? Então, não cometam o mesmo erro para não fazer uma sujeirada, porque o importante é que você coloque numa tigela que seja grande o suficiente para você misturar bem os ingredientes. Você quer que os ingredientes secos se misturem na tigela e não na hora de colocar na batedeira. Aí, na tigela da batedeira você vai colocar o óleo e a manteiga em ponto de pomada e vai bater em velocidade média com o batedor de raquete por mais ou menos 1 minuto. Não se preocupa porque essa mistura não vai ficar lisinha e homogênea. Desliga a batedeira, coloca os ingredientes secos e o buttermilk e bate em velocidade baixa, só mesmo para esses ingredientes secos ficarem umedecidos. Aí você aumenta a velocidade para média e vai bater essa massa por 1 minuto e meio. É aí que você está desenvolvendo a estrutura da massa. Desliga a batedeira, raspa bem as laterais da tigela, adiciona metade da mistura de claras e corante, bate por mais ou menos 30 segundos para essa mistura se incorporar, desliga a batedeira, raspa bem as laterais e o fundo da tigela, incorpora a segunda metade dessa mistura de claras e corante, bate por mais ou menos 30 segundos para ficar a massa bem homogênea e tá pronto. Você vai dividir essa massa nas assadeiras preparadas e com a ajuda de uma espátula você alisa o topo, porque ela é uma massa um pouco mais densa e então o ideal é que você ajude espalhando na superfície toda da assadeira. Leva para o forno e o tempo de forno, infelizmente eu não tenho como dizer para vocês porque depende de qual tamanho de assadeira que você está fazendo e também depende do seu forno. Então a dica é mais ou menos 30 minutos você começa a ficar de olho. Antes de 30 minutos você não abre o forno. A partir de 30 minutos você começa a ficar de olho. Na hora que já estiver cheirando mesmo a bolo, você faz o teste do palito e se estiver seco, tira do forno. Deixa esfriando dentro da assadeira por mais ou menos 10 minutos e aí sim você desenforma sobre uma grade e deixa esfriar completamente. Se você quiser congelar essa massa, pode sem problema nenhum, lembrando sempre que você precisa embalar bem essa massa, mas depois que o bolo estiver completamente frio, tá? É um engano quem acha que embalar o bolo quente vai fazer com que ele fique mais úmido. Não, na verdade essa condensação ela vira gelo dentro do freezer, tá? Então espera o bolo esfriar 100%, aí você embala bem e coloca no freezer. Se você quiser, como eu, trabalhar com esse bolo gelado, vai ser sempre mais fácil. Você só embala o bolo, deixa na geladeira por algumas horas ou mesmo até o dia seguinte e aí você consegue trabalhar. Olha a textura dessa migalha, eu acho esse bolo bonito, mais bonito do que gostoso, mas olha essa textura. O recheio e a cobertura de cream cheese eu já ensinei para vocês no vídeo do bolo de cenoura, é exatamente a mesma. Esse bolo, ele serve sim para cobrir com pasta americana, mas se você for usar o recheio de cream cheese, eu acho arriscado usar pasta americana, principalmente se você não coloca o seu bolo com pasta americana na geladeira, tá? Então, se você for fazer o bolo sem a pasta americana, aí sim você pode usar o recheio e a cobertura de cream cheese sem problema nenhum. Se você preferir cobrir com a pasta americana, aí eu recomendo você usar um ganache branco, ou um buttercream, ou mesmo um brigadeiro branco, e aí você cobre com a pasta sem problema. Mas se a dúvida é a estrutura do bolo aguenta a pasta, aguenta sim. Essa receita é feita com manteiga e com óleo, em parte para você ter a estrutura e o sabor do bolo feito com manteiga e a umidade do bolo feito com óleo. Espero que vocês tenham gostado.
Escreve pra mim nos comentários quando você fizer, me conta o que você achou dessa receita, me conta se você é do time dos apaixonados pelo Red Velvet ou se, como eu, você não liga muito pra esse bolo, tá? Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, me segue nas minhas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até!